17 anos de história desta igreja. E nós temos, para esta noite de abertura das celebrações, de gratidão a Deus por estes anos de conquistas, uma palavra de exortação, de advertência e de orientação. Vamos ler todos juntos. Sobretudo se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Amém. Escute o que diz o texto. Sobre tudo o que se deve guardar. Sobre tudo. É aquilo que está acima dele. O que é mais importante, o que é imprescindível, o que é essencial para o crente guardar. Que diz o texto? Sobretudo devemos guardar o nosso coração. Temos que tomar cuidado com o nosso coração. E o coração a que o texto se refere não é o órgão cardíaco, porque logo em seguida o texto bíblico vai nos explicar por que devemos guardar o nosso coração. O que diz o texto? Porque dele procedem as fontes da vida. É do nosso coração e por meio dele que procedem os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas atitudes e as nossas decisões. E eu trago para a igreja nesta noite, de celebração, de gratidão a Deus pelos 17 anos de história, esta palavra de orientação. Não nos esqueçamos, queridos irmãos, de que precisamos tomar cuidado e guardar o nosso coração, porque dele procedem as fontes ou as saídas da vida. O coração deve ser guardado, porque o coração é o centro da vontade humana. Leia comigo a projeção do telão, juntos. Tudo o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Mateus capítulo 15, versículos 18 e 19. Escute o que diz o texto. Tudo, glória a Deus, tudo o que sai pela boca nasce no coração, e isso pode contaminar o homem, porque diz a Escritura que é do coração que nascem os maus glória a pensamentos. Deus. Quais são os maus pensamentos que a Bíblia registra no versículo? Fala sobre mortes, depois adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Há um ditado popular que está alicerçado nesse versículo, que diz: a boca fala do que o coração está cheio. Amém? Por isso a Escritura diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Também o coração é o centro dos desejos e das emoções. Vamos ler o texto que assevera esta afirmativa. Juntos. Porque do interior do coração saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos
versículo 21 a 23. Se o meu coração produz todo esse tipo de pensamento e de comportamento, meu coração está sujo, meu coração está podre, meu coração está oprimido, a minha índole é má, meu caráter está torcido e minha personalidade ainda não foi moldada à luz da palavra do Senhor nosso Deus. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O coração é conhecido pelo poder de Deus. Escute, você pode esconder o que se passa no interior do teu coração, mas ninguém pode se esconder de Deus. Eu posso até aparentar aos outros aquilo que eu não sou, aquilo que eu não vivo de verdade, mas ninguém pode se esconder de Deus. Vamos ler o que diz o texto juntos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Marcos, capítulo 17, versículos 9 e 10. O coração pode lhe enganar. O pensamento que você está tendo pode estar errado. O desejo que se passa na tua alma e na tua mente pode ser uma grande ilusão, porque o coração é enganoso e ele é perverso. Por isso a Bíblia diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Deixa Deus esquadrinhar o teu coração, deixa Deus examinar os teus pensamentos, porque nós um dia haveremos de colher tudo quanto praticarmos. O texto deixa isto bem claro: eu, Senhor, esquadrinho, e eu esquadrinho, diz o Senhor, para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. É a lei da semeadura. Se nós semearmos a paz, vamos colher tranquilidade, mas se nós semearmos a discórdia, vamos colher guerra. E o nosso coração precisa ser autoexaminado e sobretudo examinado por Deus, a fim de que não nos deixemos ludibriar pelos nossos próprios sentimentos. O grande e maior inimigo de todos nós não é apenas o diabo. O grande e maior inimigo do homem é ele próprio. Eu mesmo sou o meu adversário. Quando eu me deixo enganar, quando eu próprio me deixo ludibriar, quando eu mesmo não reconheço meus erros, então fico sujeito à maldição. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. O coração também deve ser guardado porque ele pode ser corrompido pela soberba. A soberba é um grande mal que ataca o ser humano. Quando alguém cresce um pouquinho, quando alguém se torna importante, quando alguém conquista alguma coisa, é normal as pessoas esquecerem as suas origens, esquecer quem os ajudou, esquecer quem os abençoou e encherem-se de soberba. Vamos ler o que diz a Escritura acerca desta afirmação. Vamos ler juntos? Uzias, havendo-se já fortificado, exaltou-se em seu coração, até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar e tornou-se assim Segunda Crônicas, capítulo 26, versículos 16 e seguintes. Escute, amados. Uzias era nada, era um ninguém. Deus o exaltou
exaltou. Glória a Deus. Deus o abençoou, deu a ele um reinado. E quando ele se achou forte, quando ele se engrandeceu, exaltou o seu coração até se corromper, transgrediu contra Deus e começou a intrometer-se em lugares que não era chamado e querer fazer aquilo que não lhe era permitido. Ele quis, por exemplo, oferecer incenso no altar do Senhor. Ele não era sacerdote. A missão do incenso era do sacerdócio, não do rei. Quantos e quantos agem loucamente como Uzias. Uzias, em lugar de agradecer, louvar e honrar a Deus, esqueceu-se de onde Deus o tinha tirado, e agora ele, em arrogância, se levanta contra o próprio Deus a fazer aquilo que Deus não lhe autorizava. Por causa disso, ele se tornou leproso. A lepra ainda é um mal em nossos dias. Falávamos isso hoje na escola bíblica dominical. A lepra hoje não é mais a doença hanseníase, mas é lepra espiritual. A lepra é, na Bíblia Sagrada, símbolo do pecado, símbolo da rebeldia, símbolo da soberba. E há muitos e muitos que estão leprosos, prosperaram, cresceram, avançaram, ocuparam boas posições, mas se tornaram leprosos, se tornaram arrogantes, presunçosos, orgulhosos, obstinados, rebeldes. Que Deus tenha misericórdia de nós, porque o coração é enganoso e pode se corromper. Por causa disso, diz a Escritura: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Não deixe a soberba entrar no seu coração. O coração também pode ficar endurecido e não se converter. Ele ouve, ele escuta, ele até entende, ele até concorda, mas ele não segue. Coração endurecido, obstinado, teimoso, não se rende, não se converte. Vamos ler o que diz a Escritura juntos. Porquanto o coração está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem o coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Atos, versículo 27. O que diz o texto? O coração do povo está endurecido. Com os ouvidos escutam, mas pesadamente. Ou os olhos estão fechados para que não vejam, e nem com os ouvidos escutem, e nem com o coração se convertem. Irmãos, quantas vezes nós falamos a verdade para as pessoas e elas nos desprezam? Quantas vezes nós falamos que o caminho único que conduz aos céus é Jesus? João 14, versículo 6, Jesus asseverou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esta é a verdade do Evangelho. Glória a Deus. Mas quantos escutam e não dão ouvidos? Glória! Permanecem em sua teimosia, em sua ignorância, com seu coração endurecido, não se rendam. E quando não se rendem, o que diz o texto? Se não se convertem, o Senhor também não os pode curar. Não há cura, não há libertação, não há transformação. As pessoas continuam vivendo aprisionadas, com medo, atemorizados. Glória a Deus.
desesperados. Mas existem aqueles corações que são diferentes. Por causa disso, diz nas Escrituras, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E olha só o que diz a palavra: o coração daquele que se converte deve ser cheio da palavra. O que disse Davi? Vamos ler? Escondi A tua palavra no meu coração. Salmos. O que diz Davi? Escondi. Escondeu o quê? A tua palavra. Aonde? No meu coração. Escondeu a palavra no coração para questionar os outros. Escondeu a palavra no coração para andar de cabeça erguida, achando-se superior aos outros. Escondeu a palavra no seu coração para questionar, para criticar, para intimidar e para magoar as pessoas. Foi para isso? Ele disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu mesmo, para eu próprio não pecar contra ti. Amém, irmãos? Isso é que Deus. Primeiro de tudo, você precisa entender e guardar a palavra para não pecar contra Deus. Primeiro, a palavra tem que fazer efeito na minha própria vida, para depois eu poder compartilhar esta palavra com aqueles que lhe são próximos. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. O coração precisa ser puro. Diz o Salmo 51, verso 10. Davi exclama depois de ter pecado, depois de haver transgredido, depois de haver caído, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, verso 10. A Bíblia diz que Davi, o grande rei, no dia que ele iria ir para a batalha, ficou no palácio real e andando sobre as muralhas do grande palácio, observou uma mulher, Batseba, o seu coração tomado de luxúria, o seu coração tomado de imoralidade, de lascívia, mandou chamar aquela mulher, avisar ao rei. Ela é casada, mas o coração do rei estava contaminado. Nós lemos há pouco que do coração procedem os maus pensamentos, a prostituição, a lascívia, o adultério, os maus pensamentos. E agora o rei, dominado por esses pensamentos, caiu em transgressão, cometeu adultério com aquela mulher. Ela ficou grávida do rei. Então o rei tentou esconder o pecado. Que grande dificuldade do homem admitir seus erros. Que grande dificuldade das pessoas confessarem suas culpas. Grande parte dos seres humanos procuram abafar o eco do seu erro e esconder as suas más ações. Davi mandou chamar o marido da mulher, o capitão Uzias, para que ele viesse da guerra e se deitasse com a sua mulher, e depois, quando retornasse outra vez da batalha e encontrasse a mulher grávida, então pensaria que o filho era seu, porque as guerras duravam anos. E se o rei não usasse dessa estratégia, quando o capitão voltasse para sua casa e encontrasse a mulher com o filho nos braços, saberia que o filho não era seu. Porém, o capitão, ao vir, não deitou-se com a sua mulher e mandou dizer ao rei: o exército está no campo de batalha, os
os meus soldados estão no campo de batalha, a arca da aliança está na batalha, e eu não posso desfrutar dos prazeres com minha mulher, porque eu sou um soldado. Então o rei embriagou aquele capitão, deu a ele bebida, deixou-o tonto, deixou-o bêbado, para que ele perdesse a sensibilidade, perdesse o discernimento e fosse então deitar com sua mulher. Mesmo embriagado, o capitão Urias não atendeu aos apelos do rei. Então o rei escreveu uma carta para o general e disse: coloque o capitão Urias no fronte da batalha, para que morra. E assim foi feito. Daqui a pouco chegou a notícia para o rei: o capitão está morto, pode desposar com Batseba. Em uma sequência de erros, Davi cometeu adultério, Davi cometeu promiscuidade, Davi prevaricou e Davi cometeu assassinato. E agora, destruído pelo pecado, em miséria, quando ele é confrontado pelo profeta Natan, em lágrimas ele escreve o salmo que lemos, o salmo de número 51, e no versículo 10, em lágrimas, em pranto ele brada: cria em mim, ó Deus, um coração puro, purifica o meu coração, arranca do meu coração aquilo que não lhe agrada, renova em mim o espírito reto. Nesta noite Deus fala conosco sobre tudo que se deve guardar, igreja. Guarda o teu coração, clame a Deus nesta noite por um coração puro. Amém? Reconhecemos nossas misérias, reconheçamos nossas fraquezas, confessemos nossos pecados e supliquemos a Ele que nos dê um coração puro e que nos renove com o espírito reto. Amém? O coração deve desejar o autoexame. Vamos ler Salmos 26, versículo 22. Davi de novo dizendo, ele diz: julga-me, Senhor, examina-me, Senhor, e prova-me. Deus fiel. Versículos 1 e 2. A minha e a sua oração deve ser essa: julga-me, Senhor, examina-me, prova-me. Por ocasião da ceia do Senhor, Paulo escreveu na igreja de Corinto, orientou, dizendo: ninguém pode comer do pão e ninguém pode beber do cálice do Senhor indignamente. Portanto, examine-se o homem a si mesmo. Amém, igreja? Amém. Olha o que diz o texto. Davi pede para Deus julgar os outros. Davi pede para Deus examinar a vida dos outros. Davi pede para Deus provar e esquadrinhar os corações de seu próximo. Não lhe diz: Senhor, examina-me, examina a mim. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Dias difíceis nós vivemos, onde o pensamento das pessoas é acusar os outros, julgar os outros, e nós precisamos olhar para o nosso próprio coração, porque sobre todas as coisas que se deve guardar são as veredas do coração. Eu estou finalizando. Somente os puros de coração é que podem ver a Deus. Por isso Davi clama: purifica o meu coração, sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração. Ele diz no Salmo 24, verso 3 e 4, ele pergunta:
Quem subirá ao monte do Senhor? Santo Deus. Quem estará no seu lugar santo? Quem vai se apresentar diante de Deus? Quem vai poder entrar na cidade santa? Quem vai poder compartilhar do amor de Deus na eterna morada? Ele é grande e é fiel. Quem pode entrar? Quem pode adentrar? Quem pode ultrapassar o limiar dos portões eternos? Quem pode desfrutar da vida eterna? E ele responde: aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração, aquele que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este subirá ao monte do Senhor, este adentrará no lugar santo. Este quem é limpo de mãos, quem é puro de coração, quem não entrega a alma à vaidade, quem não jura com falsidade. Aleluia. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Glória a Deus. Cuidado que o coração é enganoso. Cuidado que o teu coração pode te ludibriar. Cuidado que o teu coração pode te iludir. Por isso, clame como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Peça como Davi: julga-me, ó Senhor. Examina o meu coração, esquadrinha os meus rins. Vê, ó Deus, se há em mim um coração impuro. E assim, amados, concluo a nossa reflexão, lembrando à igreja que o fim de tudo, de todos os mandamentos, de tudo quanto está escrito nas Escrituras, o fim de tudo é o amor de um coração puro. Amém? Escute só, eu vou ler primeiro. Apóstolo Paulo, eu concluo com isso, escrevendo a 1 Timóteo, a primeira epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5, ele escreve ao jovem pastor, ele diz o seguinte: Timóteo, o fim do mandamento, ou em outras palavras, o ápice de todos os mandamentos, a conclusão de tudo, a síntese de todas as coisas, o resumo da lei, o resumo das profecias, o resumo dos ensinos, os resumos das instruções, o fim do mandamento é o amor de um coração puro. Por que o amor de um coração puro? Porque um coração puro tem boa consciência. Aleluia! Um coração puro, a sua consciência não engana, a sua consciência não o mantém em pecado. A Escritura diz que existem muitas pessoas com a consciência cauterizada, estão errados, estão em pecado, estão em transgressão, mas o coração não é puro, o coração está endurecido. Por mais que se pregue, por mais que se fale, que se ensine, que se oriente, que prove por A e B que estão errados, não se emendam, não se arrependem, não se convertem. Por isso a Escritura diz: o fim de tudo é o amor de um coração puro, que tem consciência pura ou boa consciência, e que por consequência tem uma fé não fingida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, Senhor. Vejam, irmãos, sobre tudo que se deve guardar,
Guarde o seu Esse coração. Deus é grande. Porque o fim do mandamento é o amor de um coração puro, Santo de Deus. boa consciência e de fé não fingida. Fé não fingida é fé genuína, fé autêntica, fé verdadeira. Fingimento é hipocrisia, é falsidade, é engano, é aparência de piedade. Nesta noite, queridos irmãos, Deus fala conosco sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, e o coração é enganoso. É dele que saem os maus pensamentos, é dele que surgem a prostituição, o adultério, a lascívia, a luxúria, o furto, o roubo, a inveja, a mentira, o ciúme, a hipocrisia, a falsidade, a desobediência, a rebelião, as discórdias, as desavenças, as dissensões, o ódio, a ira, o rancor. Tudo procede de um coração impuro, Glória a Deus. de um coração que está enganado. Mas nesta noite ouvimos e aprendemos que devemos clamar, como clamou Davi, no meio da nossa miséria, do nosso pecado, da nossa opressão, clamar como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluia. Glória. Renova em mim o espírito reto, julga-me, esquadrinha-me, examina-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Por quê? Porque vai entrar na cidade santa, vai adentrar nos portais eternos quem tem as mãos limpas, um coração puro, que não anda em vaidade, que não é soberbo e que nem jura falsamente. Porque o fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, de uma fé prática, de uma fé que perdoa, de uma fé que tolera, de uma fé que suporta, de uma fé que ama, de uma fé que não abandona, de uma fé que não recua, de uma fé que não retrocede, de uma fé que marcha, que olha para frente, que não olha para a adversidade, que não olha para acusações, que não olha para frustrações, que não desanima diante das desilusões, mas que prossegue, que segue em frente, que marcha de vitória em vitória, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé não fingida. Aleluia. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Amém? Amém. Fiquemos em pé, em nome de Jesus.